Bom dia, boa segunda-feira. Este é o meu maior desejo para ti desde já esta manhã. Agradecemos a Deus pelo seu cuidado que teve para conosco durante a noite e o facto de estarmos aqui despertos esta manhã para meditar e louvar o nome do Senhor é de agradecer muito, muito a Deus pelo seu grande amor e sua bondade. Gostaria de convidar-te para nós podermos orar, a fim de abrirmos a palavra do Senhor, o pão celestial que o Senhor nosso Deus nos preparou para nosso fortalecimento esta manhã. Nosso Deus, nosso Pai, querido Salvador Jesus Cristo, obrigado, Senhor, pelo teu amor, teu cuidado. Obrigado pela tua bondade, tua misericórdia que se renova cada manhã. Hoje aqui estamos, nesta manhã, para buscar a tua face, porque o Senhor nos impulsionou, nos acordou. O Senhor derramou seu Espírito para nos motivar. Os seus anjos ministraram para que pudéssemos acordar, cheio de vida e vigor. Só temos a te agradecer por toda a tua bondade e rogar que o mesmo Espírito que nos vivificou possa nos dar entendimento da tua palavra e gravá-la no nosso coração, para que possamos vivê-la conforme a tua vontade. Abençoa-nos pela tua palavra e restaura a nossa vida. Em nome de Jesus te agradecemos e louvamos. Amém. Prezado amigo, ontem nós estudamos sobre Calvário e o Pentecoste. E hoje o nosso tema vem nos abordar sobre 40 dias. Que esse tema tem para a nossa vida espiritual? A nossa meditação começa por dizer que os discípulos precisavam do Espírito Santo para compreenderem em pouco tempo séculos de profecias messiânicas, que o Senhor Jesus Cristo andou com eles durante 3 anos e meio, tentando lhes fazer entender toda a profecia messiânica, mas eles, como não estavam aí, não perceberam. E agora, só mesmo o poder do Espírito Santo operando na mente deles poderia levá-los a compreender em poucos dias que Jesus tinha aqui mais na terra as profecias messiânicas para lhes preparar para a pregação do Evangelho. Por isso, na noite da ressurreição, Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, como nós podemos ver em João 20, verso 21 e 22. Tu podes abrir na tua palavra ou na Bíblia Sagrada e conferir lá em João capítulo 20, verso 21 e 22, mostra-nos o que o texto bíblico nos diz acerca desse episódio, não é? E mais, a palavra do Senhor nos diz que, desde aquele momento e durante os 40 dias seguintes, Jesus foi lhes explicando as Escrituras e preparou-os para a grande comissão. Você, que é estudioso da Bíblia, sabe que depois da ressurreição, Jesus passou aqui 40 dias na terra, encontrando diariamente com os discípulos para lhes preparar para a missão. Mas antes que o Senhor fizesse isso, o Senhor soprou-lhes o Espírito. Podemos resumir as 4 versões da grande comissão, não é? Olhando para isto, podemos resumir. Em Mateus 28, verso 18 a 20, leia também em casa. Marcos 16, verso 15 e 16. Lucas 24, verso 44 e 49. Atos 1, verso 4 a 8. Por favor, pare o vídeo, leia esses textos para você compreender. E então podemos resumir as 4 versões da Grande Comissão, que incluem ordens de permanecer, ir e esperar com objetivos definidos. Quais são os objetivos que Cristo tinha definido para os discípulos? Pregar o arrependimento da remissão do pecado, pregar o Evangelho, fazer discípulo e testemunhar. Permita-me, pelo menos, ler um desses textos para
ficar minimamente sintonizado na tua mente, se caso não tens o privilégio de ler, porque talvez estás já de caminho para o seu trabalho. Então veja, por exemplo, em Mateus, vou abrir aqui, Mateus 28, nos versos 18 a 19. Veja o que o texto bíblico nos diz. Diz o seguinte: Então Jesus aproximou-se deles e disse-lhes: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Mas, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até ao fim dos tempos. Estas são as palavras e ordens que Jesus deu aos discípulos. Mas para que isso se cumprisse, era necessário o poder do Espírito Santo. Então, durante semanas, Jesus insistiu muito acerca da necessidade de eles partilharem o Evangelho com as pessoas no mundo. Enfatizou também que precisariam do Espírito Santo. É isto que em Atos capítulo 1, verso 4 a 8 nos diz. Atos capítulo 1, verso 4 a 8. Hoje eu quero que você abra mais a tua Bíblia. Vais ver o que diz ali. Em Atos capítulo 1, verso 4, diz: Certa ocasião, enquanto comiam com eles, Jesus, depois da sua ressurreição, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Que promessa? Do Espírito, né? O texto continua dizendo o seguinte: vamos ver, vamos ler. Dizendo o seguinte: Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, Jesus estava a confirmá-los, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Jesus lhe respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Esta é a promessa do Senhor, é isso que os discípulos necessitavam para poder cumprir a missão. As últimas palavras do Mestre foram que eles deveriam esperar em Jerusalém até receberem a plenitude do Espírito Santo. Queridos irmãos e amigos, não há como nós podermos pregar o Evangelho sem esse poder. Todavia, em vez de perguntarem sobre o Espírito ou acerca do testemunho, a reação deles foi perguntarem se tinham chegado o tempo para restaurar o reino. Jesus estava falando do poder do Espírito para que eles pudessem testemunhar. Eles estavam preocupados com o momento da restauração do reino. Jesus reafirma-lhes que não se preocupassem com tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Atos 1, verso 7. Lembrando-lhes que a respeito daquele dia e a hora ninguém sabe e, por conseguinte, simplesmente deveriam vigiar. Colocamos muitas vezes na nossa vida, inclusive hoje que estamos vivendo os últimos dias, nós colocamos muito a ênfase no regresso de Jesus. Bem, amigo, irmão na fé, o que é a volta de Jesus Cristo sem o poder do Espírito Santo? De que serviria? Por essa boa razão, somos adventistas. Nós somos adventistas porque nós pregamos o segundo advento de Cristo, mas, todavia, essa não foi a ênfase de Cristo nas últimas instruções aos discípulos. Ele enfatizou que esperassem a descida do Espírito Santo para receberem poder para testemunhar. Apesar de os adventistas do sétimo dia ser um povo que foi chamado para pregar o segundo advento, nós, adventistas, deveríamos estar focalizados muito mais em receber o poder do Espírito Santo para testemunhar do que propriamente na vinda de Jesus. E tem muitas pessoas que
Estão tão focados na vinda de Jesus que eles esquecem que não é possível Cristo vir se ele não estiver preparado. A menos que Cristo venha e você perca a salvação. E é o Espírito Santo que faz o papel de nos preparar e nos dá a capacidade de testemunhar para que a vinda de Cristo se abrevie. Jesus está muito mais interessado na nossa preparação para o seu regresso do que nós deveríamos estar no tempo da sua volta. Há uns que até já pensam que daqui mais 5, mais 10, mais 15. Olha, nem que fosse daqui a um dia, não é esse o nosso principal objetivo. Estar preocupado com o dia e a hora. Mas a nossa maior preocupação, e que Jesus enfatizou para os discípulos e para o nosso tempo, é a vinda do Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo à nossa vida precede a vinda de Cristo ao mundo. E o batismo do Espírito Santo é necessário para a sua vinda. Por quê? Porque o Espírito é o único que pode convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porém, o Espírito não é enviado ao mundo, mas à igreja. João 16, 7 e 8 nos diz isso. Enquanto o Espírito Santo opera por intermédio da igreja, o mundo é conduzido a Cristo. A necessidade do batismo do Espírito Santo é a única promessa referida nos 4 evangelhos, em Mateus 3, verso 11, Marcos 1, 18, Lucas 3, 16, você pode ler, João 1, 32 a 34 e 2 vezes em Atos 1, verso 5, 11, verso 16. Amigo, a nenhuma outra promessa é dada tanta relevância no Novo Testamento como a da promessa do Espírito Santo, porque é fundamental. Nós só poderemos estar prontos para a vinda de Cristo, só poderemos chegar ao mundo com o Evangelho se estivermos cheios da plenitude do Espírito Santo. E, felizmente, os discípulos obedeceram, esperaram em Jerusalém e o Pentecoste aconteceu. Amigo, graças a Deus, também nós precisamos da chuva seródia nesse tempo. Será que nós estamos esperando pela chuva seródia? Será que nós estamos orando pela chuva seródia? Os discípulos obedeceram a palavra do Senhor. Foram ao cenáculo. Passaram 10 dias ali orando, clamando ao Senhor, jejuando, confessando os seus pecados, ciúmes que tinham um pelos outros, inveja que tinham um contra o outro, cobiça, discórdia, tudo foi removido. E ao completar os 50 dias depois que Cristo ressuscitou, isto é, 40 dias dele aqui na terra, mais os 10 dias dos discípulos no cenáculo, veio o Espírito Santo, foi derramado sobre eles. Não é esta a maior necessidade do povo de Deus hoje para nos preparar para a vinda de Cristo? Mas durante o dia de hoje, clama a Deus pelo esse poder, porque sem esse poder, Cristo pode vir hoje. Não será nada para ti nem para mim. Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, obrigado, Jesus, porque Tu nos prometeste o Espírito Santo. Prometeste aos discípulos e cumpriu. E para nós, a promessa é para a chuva seródia, muito mais do que aquilo que os discípulos receberam. Ó Pai, ajuda-nos, porque muitas vezes queremos que o Teu reino venha, mas olha as nossas condições. Tenha misericórdia de nós e nos conceda esse poder hoje. Suplicamos e agradecemos e tudo pedimos pela fé no nome de Jesus, o Salvador. Amém. Querido amigo, querida amiga, tenha uma boa segunda-feira e não esqueça de dar um abraço à sua família e de clamar ao Senhor pelo poder do Espírito, que é a maior necessidade que temos para nesses dias enfrentarmos as lutas com confiança e com a certeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até amanhã, um grande abraço para ti.